Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Talento, Gente e Gestão. Tema: ferramenta para desenvolvimento de líderes. Estamos aqui, Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva, para conversar com você, empresário e gestor, sobre ferramenta para desenvolvimento de líderes. Edson, bom dia, bem-vindo. Isso aí, senhor Gleidson. Mais um dia, mais um conteúdo aí. Hoje vamos falar especificamente dessa abordagem para desenvolvimento de líderes. E essa semana eu ouvi, eu não recebi não, ouvi uma pergunta interessante que é: então a então a então a solução para o negócio é promover líderes. Essa foi a Não pergunta. é, né? Sim, Não é. A solução do meu negócio é desenvolver líderes. Só exato, promover não vai levar a lugar nenhum, ou talvez até piore as coisas. Vamos exatamente. falar aqui sobre o desenvolvimento que nós vamos abordar, líderes, mas de possíveis líderes também. Como desenvolver pessoas para liderança e como desenvolver líderes. Exato. Empresário e gestor, se você tem já alguém na liderança da sua empresa, alguém que te ajuda, como os ditado, a tocar o barco, você sabe o quanto que é importante realmente se você quer crescer ou manter-se no mercado minimamente estruturado. De fato, você precisa de gente desenvolvida, de gente qualificada, de gente capaz de tomar decisões, de gente capaz de conduzir outras pessoas, de pessoas capazes de fazer análise de dados, de relatório, de gerir essa estrutura do negócio de forma que funcione. E algumas das habilidades dos líderes envolvem justamente isso. Essa capacidade desse autodesenvolvimento para que ele consiga desenvolver pessoas. E vamos lá. Digamos que realmente nesse momento do seu negócio, você quer ou você precisa acelerar seus líderes. Quando o assunto é acelerar líderes, aqui nós não estamos falando em acelerar a promoção das pessoas. Então eu tenho aqui o João da Silva que trabalha comigo e eu quero acelerar aqui o João da Silva. Tem muitos anos que ele trabalha comigo. Eu vou promovê-lo a um líder de alguma área, de alguma equipe, de algum setor ali rapidamente, e eu sei que ele dá conta porque conhece tudo. A gente não está falando disso. Quando a gente fala de acelerar líderes, existem ferramentas certas. E a estrutura, a estratégia por trás dessa aceleração de líderes está justamente num programa de desenvolvimento. E dentro de um programa de desenvolvimento, existem algumas ferramentas e estratégias. Então é disso que a gente vai falar. E o que é desenvolver o líder? É tornar esse líder, essa pessoa, capaz de fato, não apenas na teoria, mas na prática, ele ter habilidades relacionais, então habilidade de relacionar com as pessoas, ter habilidade para treinar e desenvolver gente, ter a habilidade, não apenas a capacidade teórica, mas a habilidade para resolver problemas. Ser capaz, inclusive, de estimular as pessoas que ali estão dentro da empresa a fazer aquilo que precisa ser feito. E te digo mais, fazer um pouco mais. É disso que nós estamos falando. E aí você, empresário e gestor, vai falar assim: ô Gleidson, ô Edson, poxa vida, desenvolver líder, acelerar líder, isso dá trabalho. Ora, é simples. Não quer dizer que não vai ter um pouco de trabalho. Mas eu te pergunto, o que é melhor? Ter trabalho agora, já, e estruturando a sua empresa, e ir estruturando a sua empresa de forma tal que ela comece a caminhar sozinha, ou que ela caminhe um pouco melhor sozinha. E quando eu falo um pouco melhor sozinha, é sem você ter que estar ali atuando em todas as áreas. O que é melhor? Você já começar agora, ou deixar para começar o ano que vem, e sofrer as consequências dessa inércia, dessa inação. Então, ter em mente que você é empresário, você é gestor de alguma área, é responsável por desenvolver a liderança, na realidade, desenvolver os líderes,
desenvolver os líderes dentro da empresa e que isso é parte inerente do seu trabalho, fica mais simples. E com a ferramenta que o Edson e eu vamos te apresentar aqui agora, você vai ter uma direção, você vai ter um direcionamento, meio que um passo a passo para poder executar uma das suas funções aí como gestor, como empresário. O Gleidson, quando alguém pensa ou fala, né? Quando alguém fala, mas isso aí dá trabalho, a pergunta é simples. O que na sua vida deu resultado que não deu trabalho? Tem alguma coisa? Se tem, me fala aí, cara, porque comigo não tem, não. Tudo que deu resultado deu trabalho. Então é normal. Se você está comprando, se alguém está te vendendo mágica, é só o ingresso do show. Não mais nada. É só a diversão ali do momento. O resultado em si não vai ter, a não ser esse momento. Agora, se você quer realmente desenvolver líderes, precisa de duas coisas. É entender que vai dar trabalho sim, e entender que é sua responsabilidade dar esse passo importante. E aí, eu acho que tem três coisas que você precisa olhar para as pessoas para ter certeza que elas estão líderes ou se elas cabem no cargo de liderança. Se você olhar para três competências específicas, você sabe dizer se essa pessoa tem longo prazo num processo de liderança, por exemplo. Seja ela hoje nessa posição de liderança, seja ela não estar na posição. E para mim, esses três elementos já definem o líder. Não que ele já esteja pronto e não tem nada para fazer mais, mas ele define sim essa qualidade do líder. E lembrando que um líder, nem sempre ele está numa posição hierárquica. Ele é apenas aquela pessoa que influencia outras pessoas. Para mim, um líder ele tem que ter, sem possibilidade de não ter, autorresponsabilidade, que é a capacidade de olhar para os seus resultados e entender que os seus resultados são consequência das suas ações, não das ações de outras pessoas. Ela é resultado das minhas ações. Então, se eu preciso de resultado diferente, eu vou ter que agir de forma diferente. Então, quando eu tenho sucesso, eu sei que ali foi devido à forma como eu implementei a caminhada. Se tive fracasso, eu sei que aquilo é resultado da forma como eu implementei a caminhada. Então, se eu quero mudar o resultado que eu tenho, eu vou mudar a caminhada. Não vou transferir responsabilidade e dizer que não veio sucesso por causa disso, daquilo ou daquele outro. Eu simplesmente vou organizar a vida, eu vou aprender com o não sucesso que eu tive, construir uma nova caminhada e fazê-la em direção ao novo resultado. Líder tem que ter isso. Autoresponsabilidade indispensável. Esse negócio de não deu certo porque a minha equipe fez isso. Não deu certo porque o fulano da minha equipe não dedicou no trabalho dele. Não, meu amigo, o resultado da sua equipe é referência à sua liderança com a sua equipe. Do quanto você faz bem o seu trabalho de liderança. Então, se deu errado e esse erro veio lá na execução da equipe, é responsabilidade sua. A autorresponsabilidade vai trazer isso. O que eu preciso fazer diferente, então, para que da próxima vez esse erro não aconteça? O que eu preciso fazer diferente para que esse resultado não aconteça, desse jeito não aconteça de novo? Então, é a autorresponsabilidade. O segundo elemento que eu acho importantíssimo também é responsabilidade. É um pouco diferente da autorresponsabilidade, mas é o quão responsável eu sou por todo o processo que envolve o meu dia a dia, ou a minha caminhada, ou o meu trabalho, também não ficar transferindo responsabilidade para o outro. Então, aí uma casa com a outra, mas a responsabilidade que eu tenho com as atividades diárias vão construir a minha autorresponsabilidade em relação à liderança, ao resultado que eu tenho também. E o terceiro elemento que eu acho fundamental, aqui eu estou dizendo só elementos que não tem possibilidade do líder não ter. Se alguém está numa posição hierárquica de liderança, não tem algum desses três elementos, está muito errado e o resultado dessa pessoa tem certeza que está comprometido. O terceiro elemento é a aprendizagem contínua. Aprender a cada dia. Aprender mais. Aprender com o dia a dia, aprender com os erros, aprender com os acertos, mas também aprender com os estudos.
com a busca do conhecimento através do outro, que seja através de cursos, que seja através de livros, que seja através de vídeos, que seja através de palestras, seja como for. A gente, pobre de quem é aquela pessoa que acha que já está ok, que não precisa aprender mais nada e que é besteira aprender através de cursos, livros ou outras coisas assim. O mundo está repleto de coisas que a gente pode aprender. Então, uma pessoa que está numa posição dessa de liderança e que não está constantemente buscando novos conhecimentos para transformar esse conhecimento em prática dentro do negócio e, com isso, evoluir a sua equipe junto, ela jamais terá uma equipe que faz a mesma coisa. E uma empresa que tem pessoas que não estão aprendendo para construir o novo negócio está fadada ao fracasso a médio ou a longo prazo, né? O resultado que você quer construir, ele está no aprendizado que você vai obter. Porque se o resultado que você quer construir depender só do aprendizado que você tem agora, você já tinha o resultado, o aprendizado que já tem. Então você tem que buscar o novo o tempo todo, a partir dali entender o que é cabível dentro do seu processo empresarial e construir essa nova caminhada. Então o líder que não tem essa autorresponsabilidade, essa responsabilidade e não tem o hábito do aprendizado, para mim, essa pessoa não vive a liderança como ela deveria ser vivida ou como ela precisa ser vivida. Então, antes da gente falar de ferramentas, eu quis trazer esses elementos para a gente ter essa consciência que a ferramenta por si só ela não é mágica, ela não faz acontecer. Ela ajuda e acelera o processo. E se eu tenho alguém que não tem responsabilidade, que não quer aprender, é impossível que a gente construa liderança a partir daí. Então, estabelecendo as bases, agora a gente pode pensar em evoluir as pessoas a partir daí. E esses 3 elementos são elementos que precisa pensar para desenvolver os líderes e para, no futuro, promover pessoas novas para posições de liderança. Excepcional, Edson. Empresário, gestor, então você já pode anotar aí. Anote aí. ARA. E já começa a fazer o mapeamento. Já é tarefa para você, assim que você sair aqui dessa live / podcast, o que você vai fazer? Escreve o nome de todas as pessoas que são líderes aí dentro da sua empresa. Escreva aí numa coluna de papel, ou se você tem habilidade com Excel, habilidade mínima, escreva no Excel, numa coluna, o nome da turma. Aí, escreva o nome da sua equipe, começando pelos líderes. E aí, na outra coluna, a primeira letra A, escreva assim, autorresponsabilidade. A outra coluna, a próxima da direita, R, responsabilidade. Na última, escreva a palavra aprendizado. Olha que legal, o que você já pode fazer com isso? O Edson te deu um conceito, e a gente está transformando o conceito aqui ao vivo e em cores, em um método, em uma ferramenta, também um instrumento para você. Antes mesmo da ferramenta principal, a gente está te entregando aqui um algo a mais, que dá para você fazer de uma forma muito simples, mesmo se você não tiver experiência com isso, com desenvolvimento de líderes. E aí você vai anotar o nome da turma. João da Silva, Ana da Silva, e vai. Anota o nome de todo mundo, um debaixo do outro. Nessa coluna da autorresponsabilidade, dê notas. E essas notas vão ser simples. Nota de 1 a 5 para a pessoa, de acordo com a sua percepção em relação à autorresponsabilidade. O quanto ela, no dia a dia, pelo comportamento dela, ela se demonstra autorresponsável com as coisas. E aí depois, na próxima coluna, que é a coluna da responsabilidade, faça a mesma coisa. Anote aí a nota de 1 a 5 para, de acordo com a sua percepção e o parâmetro que é o comportamento da pessoa, o quanto ela de fato é responsável. O quanto, quando algo dá errado, por exemplo, o comportamento dela é de transferir a responsabilidade ou não.
de bater no peito e falar, eu assumo, a responsabilidade é minha, eu resolvo. E por que isso é importante? Porque quanto mais próximo de um ou um for essa nota, isso significa que a pessoa é ruim nessa área. Logo, ela precisa ser desenvolvida nesse aspecto, que é o aspecto básico para começar a conversa. Quanto mais próximo de 5 for a nota, significa que a pessoa é top, é alto nível nessa área. E esses vão ser até alguns parâmetros já, quando você for pensar em por onde eu começo o desenvolvimento da minha turma. Sobretudo pelos líderes já. De onde eu começo o desenvolvimento das outras pessoas que ainda não ocupam uma posição de liderança, mas que têm potencial. Por onde que eu vou começar? E na última coluna, a mesma coisa. Quando o assunto é aprendizagem, o quanto essas pessoas da equipe, elas têm a iniciativa de buscar algum tipo de conhecimento. Elas têm a iniciativa, observe que isso é comportamento, de transmitir algo novo que aprendeu. Quer seja inerente à função dela dentro da empresa, quer seja sobre produto, serviço, algum acesso que a empresa fornece, ou algum conteúdo que é aleatório, de repente foi uma palestra que a pessoa ouviu, foi um podcast que ela ouviu, um vídeo que ela viu no YouTube, mas ela extraiu daquele conteúdo algo importante e falou assim, rapaz, isso daqui dá para me aplicar na vida, isso aqui aplica na empresa, isso aqui vai dar certo, pode dar certo se for aplicado lá no setor A, B ou C. E aí o que você vai fazer? Multiplica as notas, multiplica a nota da primeira coluna, autorresponsabilidade, com a nota da segunda coluna, com a nota da terceira, e aí você vai ter um total. Com base nesse total, faça uma avaliação de todos, e aí você vai escolher entre aquelas pessoas, qual que é aquela, se você não der conta de desenvolver gente ao mesmo tempo, qual é aquela que você acredita que se você der atenção para ela naquele momento, ela já até está na posição de liderança ali, mas o score, né, a pontuação final dela foi tão baixa que ela merece o início. Ela merece a sua atenção nesse início. Ela é a prioridade que você vai dar atenção nesse momento. E aí você ataca, ajudando a pessoa a desenvolver essas competências mínimas para realmente dar próximos passos em liderança. Olha que legal isso. Você acabou de receber de presente aqui um instrumento baseado nos fundamentos e baseado em competências básicas que a pessoa precisa ter para desenvolver bem uma liderança. Ô, Gleides, então deixa eu complementar o que você falou aí, porque aí você fez uma análise do estado atual. E a gente tem uma imagem do estado esperado. É a pessoa com autorresponsabilidade, responsabilidade e capacidade de aprendizagem contínua. Essa pessoa, se você identifica essa pessoa que tem isso, ou que está muito próximo disso, é o que você falou, escolha essa pessoa para inserir essa pessoa no mapa de desenvolvimento da empresa. E se ela ainda não tem isso, pelo menos ela pega aquela que está mais próxima, é porque ninguém vai ser perfeito, e começa a trabalhar no mínimo essa pessoa. Como é que se trabalha essa pessoa, então? Eu vou colocar mais 3 elementos para que você use agora, depois desse diagnóstico que você fez aí para essa liderança. E lembrando que esse diagnóstico precisa ser feito com quem já está na posição de liderança também. Se ela não estiver praticando isso, é necessário praticar. Por isso, o nosso podcast hoje é sobre desenvolvimento de líder. Então, eu vou te dar mais 3 elementos que você vai usar para agora potencializar essas pessoas. O primeiro, conhecimento. Essa pessoa, já que ela tem essa boa capacidade de aprendizagem, ela precisa de conhecimento para aumentar as possibilidades dela, aumentar o repertório dela, para que ela possa ainda desenvolver a liderança de uma forma muito mais plena. Então, esse conhecimento que ela precisa não é o conhecimento técnico especificamente, mas o conhecimento de liderança, conhecimento mais estratégico, conhecimento mais amplo, tá? Comportamento humano, gestão de equipe, gestão de negócio. É isso que ela precisa entender para converter a mentalidade para uma mentalidade cada vez mais estratégica
ter liderança. Ela precisa ter conhecimento. Depois do conhecimento, ela precisa de prática. Porque não adianta absorver conhecimento e não colocar em prática, não adianta. Edson, como assim colocar em prática? Ela pode absorver ali um conhecimento e ela pode assumir um determinado projeto dentro da empresa. Então, projeto que tem início, meio e fim, ela pode assumir um determinado projeto para conduzir aquele projeto, gerindo aquelas pessoas do projeto. Então, nós já falamos isso uma vez, na verdade, nós já demos essa dica uma vez, em um dos podcasts passados. Se ela ainda não está na posição de liderança, eu não promovo ela a liderança agora, a essa posição. Eu faço uma validação, eu faço um teste prático, eu coloco ela para conduzir um projeto. Mesmo que ela já esteja na posição de liderança, eu posso colocar ela para conduzir um projeto, ela vai lidar com outras pessoas, por exemplo, que não é da equipe dela e que fazem parte desse projeto. Esse é um exemplo. Eu posso colocar uma pessoa para conduzir uma reunião. A gente vai ter reunião hoje sobre aquele assunto, eu quero que você conduza a reunião, eu vou ficar como observador. Ou se a pessoa ainda não está nesse ponto, eu vou convidá-la para a reunião. Essa aqui é uma ação muito básica, mas que ajuda muito no desenvolvimento das pessoas. Que ação é essa? Eu, empresário, começo a convidar determinadas pessoas para participar da reunião estratégica do negócio. Que ela começa a entender sobre o negócio, começa a entender sobre essa reunião estratégica, começa a entender sobre como a gente decide as coisas aqui. Eu convido ela, talvez, nesse momento, só para observadora. Eu vou te convidar só para você participar, não precisa falar não, não precisa falar nada não, mas só percebendo. Se alguém te perguntar, ok, mas você pode ir só entendendo o que a gente está fazendo. E com o tempo, eu começo a fazer perguntas, que ela começa a ter que falar na reunião. Como é que é um passo a passo? Eu vou medindo o desenvolvimento dessa pessoa. Então, eu coloco o conhecimento e crio mecanismos práticos para essa pessoa colocar em prática aquilo que ela está conhecendo. Edson, então o conhecimento que ela precisa é o curso, é o livro? Pode ser. Recomendo que tenha esse elemento também. Mas o simples fato dela ser convocada, por exemplo, para uma reunião, para ela ser observadora, já é o conhecimento que ela está absorvendo. A prática dela é começar a responder perguntas depois de 6 reuniões. Fizemos 6 reuniões no ano, e agora eu vou fazer uma pergunta aqui e outra ali para ver a desenvoltura dessa pessoa. Então, o primeiro elemento, conhecimento. O segundo elemento, prática. O terceiro elemento é o feedback. E nós já falamos tantas vezes também em diversos conteúdos nossos. Eu preciso depois sentar com essa pessoa e dar um feedback para ela. Tá indo bem, não tá indo, aqui, dá uma escorregada, vamos retomar a linha. De repente, a pessoa está indo no caminho certo e ela dá uma desviada. Aí o feedback traz ela para o lugar de novo. É fundamental essa ferramenta, esse feedback, para que ela consiga fazer isso. Cara, se eu fizer isso, eu vou desenvolver líderes. Se não for com esse, vai ser com outro. Se não for com esse outro, vai ser com aquele ali. Talvez seja com os 3 ao mesmo tempo. Depende do tamanho da sua empresa, da necessidade da sua empresa. O problema de não desenvolver, aliás, o problema que leva a não desenvolver líderes muitas vezes é o empresário que não tem tempo para pensar isso. É porque ele está tão engolido pelo dia a dia, não para pensar, peraí, quem é aqui? Eu posso começar a transformar essa pessoa aqui num supervisor, num coordenador, num não sei o quê, para ele crescer. Não vou promover, mas vou criar ações que já me mostram ou testa essa pessoa para a gente ver se ela tem essa capacidade. Mas às vezes o empresário está tão absorvido no dia a dia, ele não tem condições de pensar nisso. Meia horinha que ele parar para pensar, meia horinha que ele parar para assistir o nosso podcast aqui, ele vai começar a ter ideias. Ele começa a colocar essa ideia em prática. É impossível você ter novas ideias se a sua cabeça está ocupada com o dia a dia o tempo todo. Então, se você quer desenvolver líder, você precisa também se desenvolver como líder. Você precisa buscar conhecimento. Onde você vai buscar? Nos cursos, no livro, no nosso podcast aqui, em outros lugares. E aí você vai convertendo em prática e vai buscando pelo menos um auto-feedback, se você não tiver quem der feedback para você. O auto-feedback é a hora que você para e pensa, peraí, foi feito de acordo? Não foi? Valeu ou não valeu? Então, Gleidson, juntando aí com essa análise, com esse diagnóstico que você fez,
e agora inserir nesses 3 elementos para desenvolvimento das pessoas, eu acho que deu um ganho brutal para as empresas, tá? Mas é um ganho muito grande. No mínimo, na pior das hipóteses, ela vai descobrir aqueles que não compensa promover, que não tem condições, e vai evitar fazer uma promoção errada, que é um desgaste muito alto quando isso acontece. Então, aqui a gente tem o diagnóstico e a gente tem já a caminhada em direção a esse processo de desenvolvimento contínuo. O empresário e gestor e Edson, eu gosto muito desse processo de cocriação, porque, embora esse podcast aqui esteja sendo gravado, nós não escrevemos ele antes, não teve roteiro, é tudo natural. Então, se a primeira parte prática para o empresário foi o diagnóstico, para você sustentar isso e realmente ir gerando a mudança de fato, fazer as intervenções, você precisa ter o CPF. É CPF. O que é CPF? Você tem que gerar no líder conhecimento, tem que gerar no líder condições para ele praticar aquilo que ele aprendeu, esse conhecimento aplicado, né? Então, prática. Isso tem que dar feedback pro cara. CPF. Sustenta ali o conhecimento, dá condições para aplicar, que é a prática, e o feedback vai reconduzindo, vai ajustando a rota, vai refinando esse processo de desenvolvimento. Isso é muito massa. Está aí a ferramenta. A gente pode até encerrar. Gostei tanto disso que vou anotar. A gente pode até encerrar esse podcast lá. Criamos a ferramenta. Pode não, que eu quero aprender. Criamos a ferramenta aqui ao vivo e a cores, rapaz. Quem é que faz isso em tempo real? Essa cocriação ela é fantástica. Então, se você é empresário e gestor, precisa estar nesse meio. Precisa estar no meio de pessoas, e eu não estou falando apenas aqui junto de mim e do Edson, ou junto a mim e a do Edson, para falar o português mais chique. Precisa estar em meio que vai te ajudar a promover ações, a desenvolver ideias, que vai fazer isso aqui, ó, explodir a cabeça das pessoas dentro do seu negócio. É isso que sustenta a empresa. E aqui, eu falo isso, Edson, porque a gente tem muito mais para poder passar, mas só até agora, se a pessoa pegar e aplicar 1/3 do que foi passado aqui, já vai ver um progresso dentro da empresa. E o acesso aqui está sendo o quê? Um pouco de tempo, no mais é gratuito. É pegar esse conhecimento, mostramos como é que faz, o cara vai lá e aplica. O empresário aplica, o gestor aplica. É simples. Se você é um colaborador que não ocupa a posição de liderança e por acaso você caiu de paraquedas nesse podcast, olha que doideira. Isso é um insight que se eu fosse um funcionário numa empresa, ô Edson, eu pagaria. Cara, nos dias de hoje, com o conhecimento que eu tenho, se eu tivesse tido acesso a isso que a gente está entregando aqui agora, há um tempo atrás na minha carreira, eu tinha feito isso aqui, ó. Eu tinha decolado muito mais rápido. Eu não tinha sofrido tanto, não tinha batido tanta cabeça, né, com erros e acertos para conseguir me desenvolver até agora e ainda estou em desenvolvimento. E aí eu digo mais para vocês. Vou mostrar aqui, Edson. Agora eu fiquei empolgado com esse trem, rapaz. Criamos a ferramenta aqui. Deixa eu só fazer uma conclusão, então, Gleidson. Só porque aí provavelmente você vai mudar de tema, de tema não, mas de cotema, de subtema, Sim. Não sei como é que dá aí não. Deixa eu só deixar uma coisa bem clara em relação ao que eu falei aqui. Vou dar uma sintetizada aqui para gerar um entendimento. As pessoas precisam o tempo todo para que elas se mantenham engajadas no trabalho, motivadas no trabalho, mas que também para que a vida seja mais plena e a gente encontre satisfação maior. A gente gosta, todo mundo gosta do resultado que conquista. A partir do momento que eu vejo que eu estou conquistando resultados, que eu estou sendo valorizado, eu tenho a tendência a engajar ali, onde quer que seja. O ser humano ele precisa o tempo todo, e aí ele gera esse engajamento, essa motivação, de aumentar competência.
Então, o método CPF que a gente acabou de falar agora, conhecimento, prática e feedback, é para aumentar a competência o tempo todo. Então, aquilo que eu faço bem, eu consigo fazer melhor, e aquilo que eu não faço tão bem, eu consigo evoluir para fazer muito bem. Quando eu ganho competência, eu gero satisfação, porque eu sei fazer. A gente gosta do que sabe fazer. Na escola, lá, muito menino, né, na época nossa, de hoje também, não gosta de matemática. Mas por que não gosta? Porque não conseguiu aprender. Aquele que aprendeu, ele gosta. Aí eu prefiro português, eu prefiro geografia, eu gosto mais. Geralmente, esse gostar está ligado a saber fazer, a aprender. Quando a gente sabe fazer algo, a gente tende a gostar daquilo. Quando a gente não sabe fazer algo e gera ali uma certa dificuldade no aprendizado, eu tendo a não dizer que não gosto. Então, gostar ou não gostar está ligado a isso. Então, quando eu aumento a competência, eu sei fazer muito bem, e essa é a forma que o gestor tem de desenvolver seus líderes, aumentando a competência dele usando o método CPF, conhecimento, prática e feedback. Quando ele consegue isso, ele vai gerando no líder dele autoconfiança, vai gerando esse engajamento, ele vai gostando daquilo que ele está fazendo, porque ele está aprendendo, ele sabe fazer aquilo. Tá? Porém, por que isso, ao longo do tempo, pode gerar o contrário? Desmotivação, desânimo e baixa de resultado. Porque, ao longo do tempo, aquela competência estabelecida vai ficando chata. Cara, todo dia eu faço a mesma coisa, todo dia eu faço a mesma coisa, e já faço isso com o pé nas costas. Já sei tanto fazer aquilo ali, que aquilo ali, cara, não me anima em nada. Então, para manter o grau de motivação das pessoas, a gente aumenta a competência, por isso prática, 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 mas em determinado momento eu insiro um novo desafio. Então, é a competência versus o desafio. Quando eu aumento, coloco um desafio ali, aquela pessoa agora diminuiu a competência dela geral, o cara não sabe fazer aquilo. O cara tem que desenvolver aquilo. E como é que ela desenvolve aquilo? Método CPF, conhecimento, prática, feedback. No processo de aumentar a competência de novo, vai gerando de novo engajamento, motivação e interesse, porque a pessoa está aprendendo a fazer aquilo. Então, eu não posso deixar alguém com conhecimento estabelecido, com competência estabelecida por escrito, ela vai desmotivar no caminho, ela vai cair na apatia, ela vai cair no tédio, ela vai desanimar ali, no meio do caminho. Então, eu jogo um desafio. Esse desafio, eu vou desenvolvê-la nesse desafio. É o exemplo que eu dei. Vou pegar uma pessoa que está estabelecida na empresa e pôr ela para cuidar de um projeto à parte. Esse projeto à parte agora é um desafio novo. Tem ferramentas novas, tem conhecimento novo, tem gente nova. E talvez ela tenha que aprender algo mesmo para fazer aquilo. E isso vai tirar ela da zona de conforto, que na zona de conforto não há desenvolvimento, só há conforto. E ela vai construindo novas competências ali, o que vai gerando mais motivação de novo, porque ela está aprendendo um processo novo. Aí entra conhecimento, prática e feedback no processo de novo. Só que eu tenho que tomar cuidado, que se eu colocar um desafio muito grande, gera desânimo também. Porque está tão difícil que eu fico desanimado com aquilo. Então é preciso ir medindo para ir gerando isso. E essa é isso que eu acabei de falar, que é uma análise da psicologia positiva em relação à motivação e engajamento mesmo. Tá? É aumento de competência, insere um desafio. Aumento de competência, insere um pequeno desafio, ele aumenta, e automaticamente os resultados vão aumentando também. Então, só para concluir, o que a gente falou ali, que chegou no método CPF, é essa análise, é esse estudo. Excelente. Empresário e gestor, faça um comentário, escreva aqui nos comentários o que mais chamou a sua atenção até agora nesse podcast. Você está aqui no podcast Talento, Gente e Gestão, Leidson Silva e Edson Ferreira. Hoje estamos falando sobre ferramenta para você desenvolver líderes. E dando uma sequência, agora para você, empresário e gestor, que quer dar um passo ainda maior, quer dar um salto, a gente vai te apresentar aqui, na realidade já estamos apresentando uma ferramenta, essa que já estava pronta,
Avaliação de liderança é uma ferramenta que está dentro da plataforma M2C Learning. Para você que ainda não sabe, a plataforma M2C Learning é uma plataforma 100% dedicada à gestão de talentos, gestão de pessoas, ferramentas de RH. Nós temos cursos específicos dentro da plataforma, inclusive curso de liderança. E essa ferramenta aqui é uma segunda ferramenta. É a ferramenta para quem quer aprofundar. Onde você pode fazer uma avaliação aí da liderança na sua empresa com base em comportamento. Então você vai dar notas de 1 a 9 aqui nas colunas em relação a cada tipo de comportamento. Então, do lado esquerdo, comportamento, por exemplo, essa pessoa que já está em posição de liderança ou que ela tem potencial, só que aqui nós recomendamos que você comece por aquelas pessoas que já estão em posição de liderança ou você tem vistas em promovê-las. Ela é capaz de inspirar a equipe, ou seja, é aquele tipo de pessoa que inspira os outros a agir. Olhando para esse comportamento, qual é a nota que você dá para esse profissional dentro da sua empresa? De 1 a 9. Ele estimula que as pessoas trabalhem em equipe e elas aprendam umas com as outras. Ele cria condições para que as pessoas troquem essas ideias, troquem experiência e ampliem o aprendizado. Qual é a nota com base no comportamento? Ela busca entrar em desafios, saindo da zona de conforto. Aquela pessoa que está sempre buscando, está sempre empurrando para frente, está sempre puxando as pessoas a descobrir possibilidades novas, descobrir formas diferentes de fazer a mesma coisa. Qual é a nota? Ela é capaz de fornecer o coaching e dar orientação à equipe. Aqui é quando ela senta 1 a 1. E aí, além da questão do feedback, por meio de perguntas, ela leva as pessoas a compreenderem o grau de importância que elas têm dentro da empresa e leva as pessoas a compreenderem o que precisa ser feito para se desenvolver ainda mais, para crescer ainda mais. Então ela consegue aplicar coaching ali na equipe, ainda que ela não tenha feito uma formação na área, mas se ela for capaz de fazer perguntas, e perguntas certas, perguntas bem colocadas, se ela for capaz de levar as pessoas a se comprometerem com uma causa, se comprometerem com o resultado, sobretudo se comprometerem com elas mesmas, e se ela for capaz de ajudar a pessoa a elaborar uma tarefa e um plano para que ela execute aquela tarefa e acompanhar isso, pronto, é uma estrutura básica aqui para poder aplicar coaching, ainda que não tenha uma formação. Com isso, eu não estou falando que não é necessário ter uma formação, mas são os primeiros passos. Ela conhece as motivações de cada membro da equipe. Nós sabemos que existem motivadores diferentes e cada pessoa, dependendo do seu contexto e do seu estado atual, vai ser mais estimulada com um tipo de fator motivador ou menos estimulada. Então, uma vez que você dá notas de 1 a 9 para cada um desses comportamentos, qual que é o próximo passo que você faz? Você vai avaliar se esses resultados que no dia a dia eles são promovidos por essa pessoa que está em condição de liderança, se eles justificam uma eventual falta de empatia com a equipe. Sabe aquela pessoa que ela é mais a ferro e fogo? Ó, missão dada, missão cumprida, não quer saber de desculpa, ela não avalia muito o contexto. Qual que é a nota que você dá nesse aspecto? Em relação à equipe, essa equipe ela não precisa ser criativa, basta executar aquilo que está definido. O perfil desse líder ou dessa pessoa que está em processo de ser desenvolvido para a liderança é esse, de não se importar tanto com a criatividade, importa mais com a execução, pau na máquina, vamos embora, vamos fazendo, acelera, corrige no meio do caminho se for necessário. Qual é a nota que você dá para esse tipo de comportamento? O importante é cumprir tarefas definidas. Ponto final. Eu quero saber do resultado. Qual que é a nota? Essa pessoa que está na condição de líder ou no processo, ela reconhece
claramente que certas decisões somente o líder deve assumir, ou seja, ela não é muito de pegar opinião com o restante da equipe. Ela não olha a opinião dos outros. Ela não senta para poder trocar aquela ideia, coletar um feedback. Ó, isso aqui é minha responsabilidade, deixa comigo e pronto, eu resolvo e se vira para lá. Quanto a recompensas e punições, essas recompensas e punições, elas fazem a equipe se manter produtiva? Sabe aquele perfil de líder que ele tem muito definido o que quer, ele tem definido o que ele vai dar de recompensa para a equipe, o que a equipe vai conquistar de recompensa e qual vai ser a punição se não conseguir dar um resultado, se não conseguir ser produtivo naquilo que se propôs a fazer. Qual que é a nota para esse tipo de comportamento do seu líder? Então, depois que você fizer esse mapeamento do comportamento e aí você der essas notas, o que você vai fazer? Você vai ter aqui alguns totais, ó. Você vai somar as notas e vai colocar os totais para cada tipo. Não tá aparecendo aí não, tá? Tá sim. Apareceu? Tá Não. aparecendo a média ponto A e média ponto B. É um alt tab aqui, ó. Aqui no quadrado, ó, ponto A. Aqui embaixo, ponto B, média. Então, você deve ter compartilhado só uma parte da tela, a outra não está aparecendo, não. Quando você dá Alt Tab, não aparece, não. Aqui embaixo é o quadrante. Ah, sim, ok, agora sim. É porque eu estou falando aqui desses quadrados aqui, ó, onde você coloca, né? Você, empresário e gestor, coloca a nota. Depois, você vem aqui para baixo, ó. Vem para... Isso, agora apareceu aí. Isso, vem para o quadrante. Ampliar, tá bom assim? Tá bem nítido aí? 100%. Então, à medida que você tem os totais das notas lá em cima, que você avaliou cada tipo de comportamento, você vai ver onde a pontuação desse líder ou candidato a líder se encaixa. Então, quanto mais próximo de 1.1, que é nessa extremidade aqui, do lado esquerdo, na parte de baixo aqui do quadrante, ele vai estar caracterizado como líder pobre. Esse líder pobre, ele é fraco em desenvolver pessoas e ele também é fraco no que diz respeito a tarefas. É um líder que, de fato, o resultado dele está muito aquém daquilo que se espera. E aí é interessante que, à medida que você identifica que a pontuação da pessoa está muito próxima do líder pobre, você já tem um parâmetro em mente para ver o que você precisa desenvolver nessa pessoa, nesse candidato a líder ou no líder. Quanto mais próximo da nota 5.5 aqui no centro, ele é aquele líder médio. Ele é dinâmico, ele consegue até ali ser ponderado com as pessoas, não é muito a ferro e fogo, só que ele está longe ainda de ser um líder estratégico voltado para tarefas. Quanto mais ele avança aqui, ó, nessa extremidade, ou avança para cima, mais ele caminha para um outro estilo, um outro perfil de liderança. Se a nota está mais próxima de 1.9, que é essa extremidade aqui esquerda na parte de cima, o perfil é do líder de campo. O que é o líder de campo? É aquele que, se fosse cantar uma música para ele, é a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele deixa a equipe tocando barco, e se as coisas derem certo, ok. Se as coisas não derem certo, ele meio que reconhece que não, aquele foi o máximo que pôde fazer. Então ele não dá muita bola para um progresso, para um desenvolvimento realmente contínuo. O famoso líder gente boa, líder bonzinho, que agrada, passa a mão na cabeça das pessoas o tempo todo. O líder democrático, nota 9.9, é aquele que consegue desenvolver pessoas, ao mesmo tempo fazer com que as pessoas realmente executem as tarefas que precisam ser executadas, porém ele ouve as pessoas. Então ele é capaz de ouvir, ele pondera, ele não descarta as sugestões de uma forma deselegante. Então ele acumula essas sugestões e ele consegue fazer um filtro e toma decisão por aquela que gera o melhor impacto nos resultados que se espera que alcance. E por fim, o líder autocrático aqui embaixo, no canto direito inferior, que é aquele
cuja nota estiver mais próxima da nota 9.1, ele tem aquele perfil assim, ó, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele não quer muito saber da opinião dos outros. Ó, você executa, é pau na máquina, se deu errado, ele já chega dando a voadora e já chega chamando atenção. Não tem muita paciência para dar o feedback corretivo, ele já chega mais aplicando até mesmo ali a força e, em alguns casos, até abusa um pouco do poder que tem, da autoridade que tem, sendo mais coercivo no tratamento com as pessoas. Então fica aí projetado. Edson, não sei se a gente pode fazer isso, dar essa colher de chá. Você acha que compensa? Vale a pena nós compartilharmos o link dessa ferramenta para o empresário e gestor baixar? Vale, com certeza. Se o nosso propósito é ajudar no desenvolvimento da liderança, nada melhor do que colocarmos essa ferramenta aí, um link para ela na descrição desse episódio. Então, para você que está assistindo aqui esse podcast de hoje, por favor, aí na descrição vai ter o link, você pode clicar aí e baixar essa ferramenta. Edson, direto ao ponto. O Edson vai pensando no direto ao ponto ali. Acredito que já está na ponta da língua, mas já que eu puxei o gancho, o meu direto ao ponto de hoje, e para você que está vendo esse podcast, ou aos nossos podcasts aqui da M2C pela primeira vez, direto ao ponto é o momento que a gente resume o que nós falamos e falamos para você algo que é para você já sair daqui aplicando. Direto ao ponto. Mapeie aquelas competências mínimas aí dos seus líderes e comece a tomar uma ação em relação a elas. Gleidson, o meu direto a ponto, eu nem vou falar outra coisa, eu vou falar exatamente o que você falou, porque não tem por onde começar que não seja aí. Mapeie nas pessoas a autorresponsabilidade, a responsabilidade e a capacidade do aprendizado contínuo para você entender quem está mais próximo dessa liderança ou dessa capacidade de liderança para ser mais bem desenvolvido. E para você entender quais os líderes na posição hoje não estão com essas 3 competências que são básicas. E a partir daí você entra com o CPF, conhecimento, prática e feedback para desenvolvimento dessas pessoas. É isso aí, começa por aí. É 20% que você ouviu aqui, coloca em prática que você vai ver o resultado. Empresário e gestor, você participou do podcast Talento, Gente e Gestão com Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva, onde hoje nós falamos sobre ferramentas para desenvolvimento de líderes. Então, se você quer acelerar seus líderes, aplique essas ferramentas. Forte abraço e até o nosso próximo podcast. Até a próxima, fiquem todos com Deus.